Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e nesse vídeo vamos avaliar tanto o Banco Santander quanto o Banco Bradesco, que aliás, nos últimos 30 dias as cotações dos dois bancos têm caído fortemente na Bolsa de Valores. Aqui com o Banco Santander, com o SAMB11, caindo 10,30% e o Bradesco caindo 11,45%. E é claro que isso muito tem a ver, como vamos ver nesse vídeo aqui, a respeito dos resultados dos dois bancos. E é por essa razão até que eu estou trazendo em um único vídeo, justamente para facilitar a visualização da nossa comunidade do Ativo Virtual do que está acontecendo com os dois bancos, tanto o Santander quanto o Bradesco. O que a gente pode esperar desses dois bancos, porque afinal foram um dos mais prejudicados com o efeito da Americanas, empurrando grandemente a inadimplência maior do que 90 dias dos dois bancos. Então vamos avaliar se o Bradesco continua com bons fundamentos, bem como o próprio Santander, e se houve alguma melhora depois dos resultados do segundo trimestre nos indicadores dos dois bancos, considerando BBDC3, SAMB4 e SAMB11, fazendo análise fundamentalista e técnica também. Sem falar que nesse vídeo eu ainda vou trazer para vocês o quadro que vocês já conhecem, que é o Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento. Só lembrando de se inscrever e ligar o sino de notificações, e é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então bora pro vídeo. E para quem não se recorda, eu trouxe esse vídeo aqui a respeito dos impactos nos principais bancos que foram afetados pela Americanas, considerando o Banco Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil e também o BTG. Sendo que esse vídeo eu trouxe para vocês há 6 meses atrás, até um pouco mais. E como vocês podem perceber, olhando aqui na lista dos bancos mais afetados, sem dúvida nenhuma, tanto o Bradesco quanto o Santander foram os mais afetados, mais ainda o Banco Santander, porque proporcionalmente em relação ao PL do banco, ele ficou com 4,4% do seu PL impactado, ao passo que o Bradesco ficou com 3,1%. Nessa dívida da Americanas, até então divulgada oficialmente pela companhia, batia 4,8 bilhões de reais de prejuízo para o Bradesco e 3,6 bilhões de reais de prejuízo para o Santander. Sendo que no mês de abril, a Agência Brasil divulgou o andamento da recuperação judicial da Americanas, onde a Justiça estabeleceu a data inicial da recuperação judicial do Grupo Americanas, sendo que o plano de recuperação da companhia ele estava prevendo um aporte de 10 bilhões de reais e pagamento de créditos trabalhistas. Ou seja, na época a empresa tinha admitido 43 bilhões em dívidas distribuídas entre 16.300 credores. Inclusive, eu divulguei na nossa comunidade, em mais de um vídeo, o link para a lista dos credores, tendo todos os nomes que a empresa estava devendo e foi oficialmente publicado para o mercado e também fazendo parte do processo judicial. Mas a verdade é que a Justiça está impondo pagar primeiro questões trabalhistas e depois médias e pequenas empresas. Então, por mais que tenham 10 bilhões de reais voltados aqui para a reestruturação da Americanas, e que é, sem dúvida nenhuma, um ponto positivo do plano de recuperação da companhia, ainda assim, o pagamento de credores trabalhistas e micro e pequenas empresas é realmente o foco da empresa neste momento. Sendo que, mais recentemente, no dia 2 de junho de 2023, também saiu essa notícia aqui falando que a Americanas havia publicado novas condições de pagamentos para quem aceitar continuar a ser fornecedor da companhia. Obviamente, porque sem insumos a empresa não consegue trabalhar e obviamente também não vai conseguir gerar caixa para pagar a todos os credores. Então precisa ter condições mínimas de continuar suas atividades para gerar caixa e se reerguer no mercado. Para quem não lembra, o trabalho que está sendo efetuado aqui pela Americanas é uma revisão e avaliação das inconsistências em lançamentos contábeis na conta de fornecedores nas demonstrações financeiras da companhia, do exercício do ano de 2022 e para trás. E é exatamente isso que a empresa continua fazendo, e a empresa agora tem uma data específica, que é justamente divulgar suas demonstrações financeiras anuais, no caso, correspondente ao exercício social do ano de 2022 ainda, até o dia 31 de agosto de 2023, ou seja, nesta semana de publicação desse vídeo aqui. Então, é claro, tendo tudo isso em mente, e fazendo essa retrospectiva do que aconteceu de impactos maiores, tanto no Santander quanto no Bradesco, que fizeram com que os dois bancos fizessem a provisão dos prejuízos relacionados ao efeito da Americanas e também a outros efeitos que eu ainda vou mostrar nesse vídeo, mas que ainda assim se torna importantíssimo trazer esse conteúdo
para a nossa comunidade, que é justamente a avaliação do que está acontecendo com os dois bancos. Então, iniciando aqui pela apresentação dos resultados do segundo trimestre do ano de 2023 do Banco Bradesco, podemos ver que nos destaques já encontramos aqui um lucro líquido de 4,5 bilhões de reais, que acabou proporcionando uma melhora de meio ponto percentual no ROI, lembrando que o ROI é o Return on Equity, em outras palavras, é o retorno sobre o patrimônio. A carteira de crédito do Banco Bradesco está crescendo mais lentamente, e exatamente como eu havia explicado no Fique Preparado do Banco do Brasil, aqui para o Bradesco, ele precisa ser realmente mais rigoroso para fazer novos empréstimos, porque ele precisa melhorar a qualidade da carteira de crédito dele. Então, quando se é mais rigoroso, obviamente empresta-se menos dinheiro, entre muitas aspas. Estou tentando simplificar bastante a minha fala aqui, e isso desacelera o crescimento da carteira de crédito, mas essencialmente isso é o que gera mais receita para o banco, pelo menos em teoria, caso ele não tenha prejuízos com os PDDs. O índice de Basileia do Bradesco ainda assim está muito bom, de 12,9%, ainda mais quando consideramos o indicador internacional, sendo que o valor mínimo para esse índice é de 8%. E no Brasil foi estabelecido que deveriam ser 11%, exceto para bancos cooperados, que não é o caso do Banco Bradesco, onde o índice mínimo é de 13%. O banco também alcançou 72 milhões de clientes, um resultado de operação de seguros que tem fortíssimo impacto nos resultados do Banco Bradesco em 4,8 bilhões de reais, sendo que aqui essa participação é realmente muito relevante, aproximadamente 30%. Então, segundo os próprios destaques do banco, houve melhora no índice de 15 a 90 dias em todos os segmentos. O resultado de seguros continua em expansão, ou seja, continua crescendo. O índice de Basileia também melhorou e melhora inclusive na margem com o mercado. O ponto de atenção continua sendo para os PDDs, que continuam com taxas elevadas, porém, segundo o próprio banco, dentro das projeções que ele havia antecipado para o mercado. E que, embora tenham esses números, mostra aqui para vocês a inadimplência. Esse aqui que é o problema. De 15 a 90 dias, teve uma queda de 0,2 ponto percentual no índice total, mas acima de 90 dias, o banco está aqui com 7% para micro, pequenas e médias empresas, 6,7% para pessoas físicas e 1,9% para grandes empresas. Inclusive, considerando os grandes clientes, ou seja, os large corporate, o total da inadimplência do banco realmente impressiona, 5,9%. Altíssimo, ainda mais se você comparar com outros bancos que eu já fiz análise aqui no canal. E observando aqui as cotações de BBDC3 na periodicidade diária, o que significa dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, correspondem a um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. E o que podemos ver aqui? Bem, inicialmente existe um gap de baixa que aconteceu no dia 4 de agosto de 2023, em que as cotações caíram praticamente sem paradas, com exceção de 4 dias que aconteceram entre o dia 18 de agosto até o dia 23 de agosto. Mas ainda assim, isso aqui é só uma correção, ou seja, um repique de alta depois dessa forte queda das cotações, indicando que sim, o ativo está em tendência clara de queda nesse momento. Ainda sem sinal de reversão de tendência, até porque a última sexta-feira, dia 25 de agosto, foi abaixo do suporte anterior, marcado aqui nessa linha pontilhada pelo script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal. E assim, a região de suporte de preços mais relevante, na minha avaliação nesse momento, vai ficar entre os R$ 13,17 até os R$ 13,00, abrindo possibilidade para que as cotações venham fechar aqui esse gap que aconteceu. Agora vamos falar sobre o Santander. E da mesma maneira como no Banco Bradesco, quando a gente observa os resultados de uma maneira mais generalista do Banco Santander, os números não empolgam. O que precisamos ver aqui, ou seja, aqueles que querem investir no banco, justamente aproveitando a oportunidade, ou para aqueles que já veem o banco para o longo prazo, é justamente observar que sim, teve uma queda brutal aqui no lucro líquido na comparação dos 6 primeiros meses do ano de 2023 contra os 6 primeiros meses do ano de 2022, de menos 45,6%. É verdade. No entanto, precisamos observar a tendência, ou seja, o banco está fazendo o dever de casa dele, ele está conseguindo ser mais eficiente, melhorar a sua carteira de crédito e, obviamente, gerar mais lucros? Bem, essa resposta para os dois bancos tem sido verdadeira. Podemos ver que 5,5% de crescimento na comparação com o segundo trimestre deste ano contra o primeiro trimestre deste ano. Novamente, reforçando que o grande problema que esses bancos já relataram e lançaram suas provisões foi no quarto trimestre do ano de 2022, ou seja, no
fechamento do exercício social do ano de 2022. O Banco Santander ainda foi bastante criticado porque ele não tinha lançado todas as provisões, mas ainda assim ele vem galgando aqui belos resultados ao longo do ano de 2023, naturalmente com a ressalva de tudo que eu expliquei em relação ao efeito da Americanas. Então, quando observamos o ROAE, 11,2%, aumento de 0,7 ponto percentual no segundo trimestre deste ano. O lucro recorrente do banco também traz uma bela mensagem, afinal, crescimento de 7,9% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. É claro que se for comparar com o ano passado, que o banco estava indo muito bem, a queda foi monumental, de 45%. Mas não há dúvidas, o banco está sim em franca recuperação da sua lucratividade. O que novamente vou chamar a atenção de vocês é para a qualidade da carteira de crédito do banco, com a inadimplência entre 15 e 90 dias, totalizando 4,2%, e maior que 90 dias, que é o grande vilão aqui, com 3,3%. E por que eu digo que é o grande vilão? Porque a chance de recuperação desse crédito é muito menor do que desse crédito aqui. Ainda por cima, com despesas de provisão de crédito de maneira decrescente, pelo menos na comparação do primeiro trimestre deste ano com o segundo trimestre deste ano. Ficando bastante nítido que a qualidade do crédito para as novas safras ficaram bem melhores aqui do que as safras antigas. Na comparação, de 15 a 90 dias, com 4,8% nas safras antigas e agora 3,8%. E maior que 90 dias, 3,7%. E depois dos novos arranjos do Banco Santander, 3,1%. Bem, observando aqui SAMB 11, na periodicidade diária, podemos ver que sim, o banco está também com as suas cotações de maneira decrescente, ou seja, a tendência é de baixa nesse momento, mas no curto prazo. Se observarmos o período desde o dia 23 de março até o momento atual, o ativo ainda não perdeu essa faixa aqui de suporte de preços e que, aliás, eu já tinha trazido para vocês em vídeos anteriores, mostrando que na minha análise ficaria entre os R$ 26,62 até os R$ 25,52, que é justamente a faixa mais relevante aqui de suporte de preços, aumentando a possibilidade de vermos as cotações voltarem a subir até a próxima resistência, onde os preços vão ter mais dificuldade de superar, que vai ficar entre os R$ 29,62 até os R$ 30,21. Então, não existe o momento agora para confirmar uma reversão de tendência, ou seja, mudar de tendência de baixa para tendência de alta, mas diferentemente do Banco Bradesco, o Santander está lateralizando agora, parecendo que essa correção está começando a acontecer no tempo, ao invés de ser no preço. E agora eu vou trazer para vocês uma comparação de rentabilidade, comparando aqui SAMB 11 com o BBDC4. E por que eu escolhi esses dois ativos? Porque são os ativos mais líquidos de cada banco. Então temos que nos últimos 5 anos, o Santander valorizou 2,97% e o Banco Bradesco valorizou 4,49%. E numa comparação fundamentalista, ou seja, comparando os indicadores dos dois bancos, vamos verificar aqui que o Bradesco realmente levou melhor nessa comparação. Ele ficou com PL mais baixo, de 9,74, lembrando, PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando as ações baseado na capacidade de geração de lucros de cada empresa. E no Santander, o múltiplo ficou em 11,14. Mas no PVP, o Santander está mais barato, indicando que ele está 11% abaixo do que ele vale no seu valor patrimonial. Já o Bradesco com 5% a menos. Em contrapartida, quem diria, o Bradesco agora está com melhor dividend yield de 6,80%. Lembrando que o Santander, até pouco tempo atrás, ele sustentava aqui o melhor dividend yield de todos os grandes bancos, até porque esse era o compromisso público do banco antes de todo o problema que aconteceu, o efeito da Americanas. Mas a margem líquida do banco é melhor, como vimos também nos resultados do banco, mas o ROAE realmente ficou melhor para o Bradesco, com 9,74%. E se você quiser apoiar o ativo virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês, e para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente comparar BBDC3, avaliando preço versus o LPA. Lembrando que o preço são as cotações e o LPA é o lucro por ação. Basicamente, o somatório dos lucros dos últimos 12 meses, dividindo pela quantidade de ações que estão em circulação. E nesse sentido,
podemos observar que houve grande queda das cotações, mas também teve queda fortíssima do LPA, não abrindo espaço aqui para uma assimetria favorável nesse momento, porque as cotações voltaram a subir com uma correção apenas agora, e assim, com os resultados do segundo trimestre deste ano, ficaram abaixo do forte movimento de valorização das cotações de BBDC3. E também, trazendo o quadro caçando assimetrias favoráveis para a Sambi11, para a gente comparar preço versus o LPA, no caso do Banco Santander, existe uma equiparação aqui do LPA e das cotações, porque as cotações caíram forte, o LPA também caiu forte, houve uma recuperação das cotações do Banco Santander com o Sambi11, mas com os resultados do segundo semestre do ano de 2023, o mercado corrigiu aqui na mesma proporção, ficando, digamos assim, dentro daquilo que seria justo mesmo para o lucro do banco. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito dos dois bancos, tanto o Santander quanto o Bradesco. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.